Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua Mãe, Maria Santíssima e Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui para gravar mais um vídeo, para ajudar todo aquele que quer ter mais conhecimento das nossas Sagradas Escrituras, da sua fé católica, da nossa Santa Igreja, do Catecismo da nossa Santa Igreja e das Sagradas Escrituras, que é muito importante que nós católicos aprendamos a ser católicos formados, com formação, com conhecimento a fundo da nossa fé, o Catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, o importante que os sacramentos, as riquezas que temos dentro da nossa Santa Igreja, e conhecedores das Sagradas Escrituras, para poder se formar lendo o Catecismo da Igreja Católica como guia, e depois ler as Sagradas Escrituras. Então, Paulo aqui nos fala das armas do cristão. As armas do cristão é a palavra de Deus, Sagradas Escrituras e a oração. Então, vou ler aqui Carta aos Efésios, de Paulo, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. As armas do cristão, finalmente, tornai-vos fortes no Senhor e na sua força poderosa, revesti-vos da armadura de Deus, para terdes a capacidade de vos manterdes de pé contra as maquinações do diabo, porque não é contra os seres humanos que temos de lutar, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, e contra os espíritos do mal que estão nos céus. Por isso, tomai a armadura de Deus, para que tenhais a capacidade de resistir no dia mau, e depois de tudo terdes feito, de vós manterdes firmes, mantendo-vos, portanto, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Em cima de tudo, tornai-vos o escudo da fé, com o qual tereis a capacidade de apagar todas as setas incendiadas do maligno. Recebei ainda o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus, servindo-vos de toda a espécie de orações e preces. Orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda a perseverança e com preces por todos os santos, e também por mim, que quando abrir a minha boca me seja dada a palavra, para que corajosamente dê a conhecer o ministério do Evangelho, de que sou embaixador, e em cadeias que nele eu possa falar aberta e corajosamente, tal como é meu dever. Isto é a palavra de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Aqui, o Senhor nos fala por meio de Paulo
que todo cristão devemos revestir-nos das armaduras contra as armaduras de Deus, contra as forças do maligno, que estão esparcidas pelos ares, pelos espíritos malignos, aunque nós não vemos eles, mas são espirituais. Mas de onde está o mal e está a tentação, estão eles, que nos atenta a cometer o pecado e a cometer tanta injustiça neste mundo, como nos vemos. Então, Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, nos escreve aqui como todo cristão devemos comportar-nos nesta vida, revestir-nos das armaduras de Deus, que é a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, que nos fala também de preces, que são a oração, que é muito necessária e na nossa vida de todo cristão, para que nós possamos manter-nos firmes e não cairmos na tentação de afastar-nos de Deus, porque senão estamos em oração continuamente e revestidos com as armaduras de Deus, que é sua palavra, Sagradas Escrituras, para nós podermos manter-nos firmes nessa verdade, porque Deus nos deixou uma ensinança. Deus, por meio dos profetas e os apóstolos, nos deixou essa arma, que é as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, para que nós possamos ler-la e manter-nos firmes na oração, para não cair nas trampas do maligno, dos espíritos malignos que estão esparcidos por os ares, tentando e buscando a quem devorar. Então, nestes tempos modernos, hoje em dia, muitos católicos, até o bispos, sacerdotes, cardeais, vão por um caminho da perdição e com eles levando a muitos, porque já não ensinam a verdade. Há aí bons bispos e cardeais sacerdotes da nossa Santa Igreja, mas há maus pastores que levam o rebanho de Deus a um caminho do engano, que os leva ao matadero. Ao matadero é o condenar a nossa alma, matar a nossa alma com ensinanças pagãs, malignas, com outras ensinanças que não são a que Deus nos fala aqui nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia, nestes tempos atuais, modernos, eu sempre falo disto porque é muito necessário que falemos disto nas redes sociais, para que nós católicos mantenhamos os olhos abertos e temos despertos para o plano que há aí por detrás para destruir a nossa fé, destruir a nossa Santa Igreja. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento do que estamos a ver, porque estamos a ver, ninguém pode negar, nestes tempos atuais, como nunca, estamos vendo muita divisão dentro da nossa Santa Igreja e muito ensinamento falso que não é verdadeiro, onde muitos negam as verdades que o Senhor nos diz aqui nas Sagradas Escrituras. Aqui no Senhor nos diz, fala dos espíritos malignos, fala do diabo, é a palavra de Deus.
nestes tempos atuais, modernos, muitos sacerdotes e bispos já dizem que o diabo não existe e que o inferno não existe, que todos se salvam, toda misericórdia, e que não é necessário converter-nos verdadeiramente para poder salvar-nos, que Deus é misericórdia, que todos já se salvam. Isso é uma grande mentira, um grande engano, porque Deus é misericordioso, é verdade, mas Deus é justiça, é justo, e Deus castiga. Nas Sagradas Escrituras, em várias passagens das Sagradas Escrituras, nos fala do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de castigos, que Deus castiga verdadeiramente tudo aquele que desobedece, que assassina, que se afasta de Deus e vá para um caminho de destruição da sua alma, e com ele leva muitos também essa perda da fé e da salvação da sua alma. Por isso é que é muito importante, nestes tempos atuais, modernos, onde a humanidade se afastou do Criador, também nos tempos de Noé, havia muita maldade, muita crueldade no mundo, mas hoje em dia, muito mais que essa época. E Deus mandou o dilúvio, e se salvou só Noé e a sua família. Também, quando Sodoma e Gomorra viviam uma vida desordenada, e também Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra com fogo. E até nos dias atuais não se dá nada a seco, porque ninguém habita nessa zona, porque foi que Deus destruiu, Deus mandou fogo do céu para destruir tanta maldade que havia, os seres humanos que havia quando isso. Então é importante que nós tenhamos conhecimento da verdade, do que o Senhor nos diz aqui nas Sagradas Escrituras, porque Deus é o Criador de tudo e o dono da vida, e Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, los abençoa e disse que se multiplicara e encher a terra de filhos, pois, e nos deixou uma ensinança por meio dos profetas, como tínhamos que viver na obediência hacia Deus, das Sagradas Escrituras, na oração, a convivência com o nosso próximo, respeitar o nosso próximo e ajudar o nosso próximo, ajudar também espiritualmente, anunciando a Cristo, porque devemos ter conhecimento da nossa fé, e nestes tempos atuais, mais que nunca, é urgentemente que a nossa Mãe do Céu nos chama, por meio das aparições em vários países no mundo, que nos chama que urgentemente para que nós nos convertamos verdadeiramente como verdadeiros católicos, cristãos, conhecedores da nossa fé, praticantes da nossa fé, praticantes da riqueza da nossa Santa Igreja, os sacramentos, como é o bautizo, que daí passamos a ser igreja, recebemos essa graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois dos 7, 8 anos, 9 anos, nos preparamos para a primeira comunhão, para receber a Cristo por primeira vez na sua vida. Depois, mais à frente, já de grandes, nos preparamos para o crisma, para confirmar, reafirmar a nossa fé
esse batismo que recebemos, fomos marcados na frente com a cruz de Cristo, e reafirmar depois de grandes esse batismo como verdadeiros discípulos de Cristo, como Jesus nos diz em várias passagens das Sagradas Escrituras: venham para o mundo, anunciei a boa nova a toda criatura, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-los discípulos meus. Então é necessário, hoje em dia, nestes tempos modernos, se nós falamos de Deus, anunciamos a Cristo, nos chama-se fanáticos. Se falamos de Deus e anunciamos a Cristo, mas se falamos das coisas deste mundo, é agradável aos olhos do homem. Mas se falamos de Deus, anunciamos a Cristo, anunciamos a salvação, o arrependimento, uma mudança de vida, renovado a sua fé, que deixemos a nossa má vida que levamos na nossa vida, o pecado, e vivamos uma vida nova, na oração, na palavra de Deus, que é as armas que Deus nos deu, a arma que é a palavra de Deus, a oração, para mantermos firmes contra as forças do inimigo que estão esparecidas em los aires, espíritos malignos, demônio, que existe, o inferno existe, isso é uma grande verdade. A Sagrada Escritura está cheia do que o Senhor nos diz aqui. Então, nós católicos somos perezosos, não temos tempo, mas não lemos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, nem o Catecismo da nossa Santa Igreja. Apenas recebemos o batismo pequenininhos, depois a primeira comunhão e o crisma e esqueci tudo. Não pode ser. Devemos se continuar, porque se no crisma reafirmamos essa fé, passamos a ser discípulos de Cristo para anunciar a boa nova a toda criatura. Nós, leigos, podemos pregar a palavra de Deus, anunciar a Cristo. Não podemos, muito nos chama, parece um padre. Não parecemos um padre, porque o padre é como o padre espiritual, o sacerdote, foi consagrado a Deus para exercer o ministério de Deus, que é a Santa Missa, a homilia, onde o sacerdote está consagrado para consagrar a Eucaristia, que é Jesus presente realmente, não simbólico, para exercer esse ministério de Deus. Só o sacerdote está consagrado para bautizar, para confessar, que é outro sacramento, a confissão, que é verdadeiramente, de hoje em dia, muitos não temos conhecimento. O importante é que é a confissão, porque confissão, até no Antigo Testamento, o pecador tinha que levar um animal e dizer o seu pecado. Os antigos sacerdotes e o ofereciam como sacrifício a Deus, no santuário de Deus. Desde Cristo, Deus enviou a seu Filho único como cordeiro manso, humilde, levado ao matadeiro para remediação dos nossos pecados. Jesus deu a sua vida por nós, pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja, a qual la identificou sobre Simão Pedro, e sobre esta pedra identifica a minha igreja, e as portas do inferno não perseverará contra ela, pois é isso que temos de anunciar a nossa Santa Igreja, defender a nossa Santa Igreja com a verdade. Por isso é importante que todos nós católicos aprendamos a se formar como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé,
do Catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Importante que lemos o Catecismo como guia para depois ler as Sagradas Escrituras, mas lê-la não como um livro qualquer, meditá-la no nosso coração para poder compreender e interpretar o que o Senhor nos diz aí por meio das Sagradas Escrituras. É muito importante que também que se prepare, claro, para que pueda ensinar os seus filhos nestes tempos modernos, onde estão perseguindo a Santa Igreja e a muitos bons sacerdotes, obispos, cardeais. A nossa Santa Igreja Católica é a única verdadeira, desde Pedro até o Papa Francisco, não há outra. A Igreja é uma, Santa, Católica, Apostólica e Romana. Uma sola fé, um solo batismo. Não há outra. É importante. É a única Igreja verdadeira que salva. As demais não são verdadeiras. Como nos diz em várias passagens das Sagradas Escrituras, onde Jesus diz que eles sejam um como nós, e eu e tu somos um. O corpo de Cristo não está dividido. A Igreja, a cabeça é Jesus. E Maria é a mãe da Igreja, a mãe de Jesus e mãe da Igreja. Passamos a ser Igreja depois que recebemos o bautizo. Aí passamos a ser a Igreja. E por isso que é muito importante todo católico e católica que não ha batizado os seus filhos, que os batize, porque é uma graça de Deus, onde o seu filho vai receber essa grande graça que vai passar a habitar nele, a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, porque assim mesmo Jesus nos diz que estará conosco até o fim do mundo. Por meio desse batismo, recebemos a Jesus e também o recebemos na Eucaristia. E o sacramento do matrimônio, que é muito importante, a bênção de Deus no matrimônio. E por isso é que é muito importante que nós católicos tenhamos conhecimento da nossa fé. A Eucaristia e o coração da nossa Santa Igreja é Jesus. É o tesouro mais grande que temos, que é a Eucaristia. É Jesus real, presente, verdadeiro, não simbólico. Católico e católica, se chega a ouvir este vídeo, é necessário que tenhamos conhecimento do sacramento da Eucaristia, que é necessário que nós temos que confessar nossos pecados para poder receber a Eucaristia. Não se pode receber o corpo de Cristo indignamente, porque senão recebemos a nossa própria condenação. É por isso que é importante ter conhecimento e estar